Olá pessoal, estamos começando mais uma aula aqui do curso Como Ler as Notícias. O tema de hoje é a verdadeira e a falsa fake news. O que é na verdade o fake news? Existe um fenômeno que é um fenômeno real, que é o que? A quantidade de informação, o fluxo imenso de informação que é disseminado por toda parte através da internet. E isso mudou a forma de se fazer jornalismo e a forma de se transmitir informação. Hoje a gente vê pessoas que não têm muito acesso, muito contato com o jornalismo, elas passam informação de maneira já mais ou menos jornalística, né? E isso muda bastante a forma de se comunicar. Por outro lado, também existe o fake news no sentido de descredibilizar o informante, ou descredibilizar uma mensagem através de uma mensagem que a gente não gosta, né? A gente descredibiliza um emissor através da mensagem, por causa de uma mensagem que a gente não gosta, por causa de uma mensagem que digamos assim, nos desagrada. Então existe essas duas formas, dois sentidos do fake news, mas a gente vai ampliar essas duas para a gente entender melhor o que vem a ser isso. Em primeiro lugar, vamos falar sobre essa questão da falsa fake news, né? Depois a gente fala onde e como ela realmente está acontecendo uma distorção das informações e disseminação de fatos falsos. Isso é outro assunto. Mas antes é necessário entender como que a expressão fake news está sendo utilizada para descredibilizar oponentes, adversários políticos. É nesse sentido que a gente vai falar. Mas não só oponentes, adversários políticos, também, digamos assim, para tentar tirar da jogada obstáculos eventuais a objetivos maiores. Então, nesse sentido, quem está usando a expressão fake news são grandes grupos, não são pessoas. É claro, são pessoas, mas por causa de grandes grupos, ou os grandes grupos utilizando essas expressões através de pessoas. Então, o que a gente vai tratar aqui basicamente é assim, tentar entender um pouco a história o que está acontecendo agora e a história desse fenômeno da descredibilização, do motivo, o objetivo para a descredibilização dos oponentes, dos adversários. Quem são os adversários e quem são os grupos que estão utilizando isso? Primeiro, são os grandes grupos, né? Grandes jornais, grandes empresas de mídia, que estão tentando relacionar a expressão fake news à internet, basicamente, né? Mas especialmente às redes sociais e, claro, na verdade, aos usuários das redes sociais, e que quando expressam opiniões que vão contra as agendas ou os objetivos maiores desses grupos. Mas o que eu quero trazer aqui, assim, como uma reflexão interessante, é que esse negócio, essa história toda que está acontecendo hoje, ela não é nova. Ela vem sendo preparada há muito tempo. E ela é o fenômeno fake news como um problema social, né? Ele vem de muito longe já. Mais do que já ter existido há muito tempo, sempre existiu informação falsa, que a gente sabe. Hoje esse fenômeno sendo assim associado ao público em geral ou a determinados grupos, ele não é recente, não é tão recente. É recente se a gente considerar a história da humanidade, talvez, mas ele não é recente se a gente considerar assim, o século XX, né? Aqui é esse final do século XX e início do século XIX. Eu tenho um livro aqui, vou falar dele aqui, vou ler um trecho aqui. A gente vai ler um trecho aqui, é esse livro aqui, Os Meios de Comunicação, Realidade e Mito. Ele tem o prefácio, o autor é George Vertyne, é um autor organizador, na verdade, e ele tem o prefácio de ninguém menos que Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso é uma das pessoas mais influentes do Brasil a respeito desses grupos internacionais, que são os grandes grupos econômicos, né, ocidentais.
Esses grupos eles têm um objetivo que é uma espécie de utopia, uma coisa que é a nova ordem mundial, né? Eles falam disso, a nova ordem, que ela é uma nova ordem mundial no sentido econômico, no sentido político, social, humano, e aí tem dentro desse aspecto da nova ordem mundial, tem vários aspectos em que isso se aplica ao ser humano, né? Ao novo ser humano do futuro, da nova ordem mundial, etc. Então ele precisa, os arquitetos dessa nova ordem mundial, eles precisam transformar os seres humanos dentro dos seus aspectos, né? Transformar naquilo que vai aceitar essa nova ordem mundial. Então, esse livro tem um trecho aqui muito importante, que ele fala sobre basicamente a questão do livre fluxo de informação. Primeiro é importante dizer o seguinte: essa ideia de nova ordem mundial, ela fez com que os grandes grupos, como mais ou menos representados na ONU e na Unesco, eles buscassem, principalmente a Unesco, que diz respeito mais à informação. A gente vai ver a questão da cultura, da comunicação. E esses grupos eles buscaram neutralizar o poder dos países, né, justamente porque eles queriam uma ideia de controle global, de nova ordem mundial, uma ordem que partia de cima, e que os países individuais, eles não teriam o poder sobre eles mesmos. Eles deveriam ser orientados de cima em algumas coisas, né? Isso é o que as Nações Unidas, as discussões internas deles, chamam de governança global. O termo governança é mais ou menos assim tem uma analogia com a palavra governo, né? Mas ele é um governo maior, é uma espécie de governança, é uma espécie de governo de governos, né? Como governar governos. Então, os modelos de governança, eles vivem discutindo isso aí, os modelos de governança. E a sustentabilidade, por exemplo, é um dos princípios do modelo de governança que eles propõem. Então, dentro disso tem uma série de ideias, de agendas que vão mais ou menos organizando sobre a desculpa dessa nova ordem mundial, organizando as políticas e a estrutura dos países para preparar para essa nova ordem mundial, né? Por exemplo, a questão ecológica, ela tem a ver com o controle de recursos, né? A questão da educação sexual, ela tem a ver com o controle reprodutivo da humanidade. Então tudo vai se organizando, eles vão organizando mais ou menos o mundo para receber essa nova ordem mundial, que na verdade já está sendo implantada ao mesmo tempo, né? Então eu estou falando todo esse contexto para a gente entender por que embora as Nações Unidas, a Unesco, vamos colocar aqui a Unesco, né? Ela tenha os estudos feitos por eles lá, eles percebem a necessidade dessa nova ordem, e por isso uma centralização, né? Uma centralização das decisões, da comunicação, né? A centralização da comunicação no mundo. Apesar disso, recentemente, quer dizer, na década de 60, 70, eles perceberam que, pelo menos na questão da comunicação, era mais necessário e mais interessante uma descentralização. E por que isso aconteceu? A gente vai chegar no fake news. Essa ideia de descentralização surgiu justamente pela percepção de que existia já uma centralização anterior, que era uma centralização do modelo norte-americano de jornalismo, de comunicação e tal, que se fortaleceu no tempo da Guerra Fria, mas até antes disso, porque os Estados Unidos eles tiveram realmente um grande desenvolvimento tecnológico e legaram ao mundo, de certa forma, o modelo informativo, no modelo jornalístico, em muitos sentidos. Eu falei em uma das primeiras aulas desse curso, a gente comentou sobre a diferença entre o modelo americano e europeu, né? E essa distinção entre eles, embora ela seja apenas uma distinção e não uma separação, como a gente mencionou, né? É importante ter essa noção, né? Elas não são separadas geograficamente, porque elas se mesclam. No entanto, no Brasil e na América Latina especificamente,
elas têm uma relação ainda mais tensa, o modelo americano e o modelo europeu, né? Não, meio que não se sabe qual o melhor modelo, você tenta criar um modelo latino-americano, existe isso, mas isso é um outro assunto que a gente vai falar mais para frente, a respeito a questão da recepção na América Latina, a recepção da informação vinda dos considerados colonizadores, né? Mas então assim, começaram a perceber que havia necessidade de uma descentralização dos meios, uma descentralização da comunicação, porque já havia existido uma centralização anterior por parte dos Estados Unidos. Então, quando eles apostavam numa descentralização, eles estavam automaticamente, eles sabiam que eles estariam fazendo isso, uma luta contra, estavam criando uma luta contra essa centralização anterior. Então, surgiu a ideia de fazer comunicações regionais, né, em combate ao imperialismo comunicativo dos Estados Unidos. Então, dessa forma, eles traziam comunicações regionais. Eu vou ler um trecho aqui desse livro, Os Meios de Comunicação, Realidade e Mito, do George Vertyne, que é um livro de esquerda e um livro bem assim, nesse sentido ele é globalista, né? Ele tem essa função aí, ele está dentro dessa agenda global de nova ordem mundial. E ele fala de uma conferência que aconteceu em Tampere, na Finlândia, em 1973, na qual um dos participantes lá, ele fala o seguinte: não se deveria, eu vou ler aqui o trecho, preste atenção, não se deveria poupar esforços no sentido de corrigir o desequilíbrio de recursos que no presente caracteriza o fluxo internacional e a direção da informação entre as nações, sobretudo em áreas incapazes de determinar seu próprio destino cultural, sejam elas nações ou regiões de nações. Então, aí eles dizem, aqueles países que têm pouca oportunidade poderão necessitar assistência especial, subsídios ou proteção que lhes permitam ampliar seu papel no processo de comunicação. Todas as nações deveriam ter a possibilidade de produzir seu próprio material de comunicação cultural. Então, isso aí é importante porque eles começam a pensar, por exemplo, assim, vejam só, aqui eu quero sugerir um outro livro, que é o Maquiavel Pedagogo, do Pascal Bernardin. Esse livro fala sobre o mesmo esforço feito na educação, porque o próximo trecho que eu vou ler aqui fala disso aí, veja só. A adoção da ideia de uma política de comunicação nacional completa o processo que, iniciado com o planejamento da educação há 12 anos, tem progressivamente orientado as várias partes do programa para a tarefa de dirigir, vejam só, de modo sistemático os esforços nacionais na área de competência da Unesco para objetivos específicos, isto é, favorecendo uma política que é ela própria parte integrante de um planejamento global para um desenvolvimento global. Então, eles dizem, né, que esse seria o primeiro passo, que teria consequências de longo alcance. Então, o que eles estão falando aqui é de uma descentralização da comunicação, uma necessária descentralização da comunicação. De forma geral, como eu falei, para que serviria essa descentralização? Para, digamos assim, minar ou boicotar aquela centralização que houve anteriormente. E como a gente percebe, não é só a influência norte-americana que eles estão querendo boicotar. Um outro trecho diz o seguinte, que é uma explicação do Urho Kekkonen, que era o presidente da Finlândia na época, nessa reunião da Unesco. Ele diz o seguinte: quando a Declaração dos Direitos Humanos foi feita após a Segunda Guerra Mundial, a visão do mundo do século XIX, influenciada pelas ideias de Adam Smith e John Stuart Mill, era a orientação dominante. Liberdade de ação e livre empresa tornaram-se valores supremos no mundo dos negócios da ideologia, sem levar em conta a expensas de quem o sucesso era alcançado. O Estado deu a todos a possibilidade de agir, mas não se responsabilizou pelas consequências.
Assim, a liberdade dos fortes levou ao sucesso, enquanto os fracos sucumbiram a despeito de sua propalada liberdade. Então, aqui, na verdade, trata-se de uma crítica muito semelhante da teoria crítica da escola de Frankfurt, né, de que a liberdade do Ocidente, a liberdade ocidental, ela, na verdade, é uma escravidão, ela não tem nada de liberdade. E essa liberdade, essa suposta liberdade, quando é enaltecida e tal, ela produz a escravidão e a exploração dos pobres e em favor dos ricos, né, em favor do sucesso dos ricos. Então, essa ideia que coloca exploradores e explorados, ou melhor, que divide o mundo entre exploradores e explorados, inclusive é uma das teses famosas do prefaciador do livro, Fernando Henrique Cardoso, né, a teoria da dependência, a famosa teoria da dependência. Então, essa noção de mundo, essa visão de mundo deles é colocada em oposição à visão anterior, que era da liberdade, da livre iniciativa, etc. É claro que a livre iniciativa também tem os seus problemas se a gente for parar para pensar, se a gente for considerar a decadência dos valores morais, valores ocidentais, mas não é disso que eles estão falando, é porque afinal de contas essas pessoas, elas têm uma militância muito forte contrariamente aos próprios valores cristãos ocidentais, etc., né? Então, na verdade, a destruição, a crítica ao liberalismo, ao mesmo tempo que a crítica aos valores, é exatamente uma espécie de, pode se chamar mais de uma espécie de libertarianismo, mas na verdade é o que se tornou, né, essa vertente do marxismo, que é a vertente cultural do marxismo. Então, o que a gente está vendo aqui basicamente é esse objetivo de lutar contra uma hegemonia maior anterior norte-americana, e como a gente viu aqui, fala aqui do Adam Smith, do North Stuart Mill, na verdade está falando de uma hegemonia liberal, uma nova ordem liberal, né, ocidental, né. E onde que entra então a questão da fake news? Bom, qual é o principal inimigo deles aqui? Além dessa visão de mundo do século XIX que ele criticou, o liberalismo, etc. Aí isso é manifestado pelos Estados Unidos, e na comunicação é manifestado por uma coisa chamada livre fluxo de informação. É justamente nesse sentido que eles começam a considerar ruim isso, né? Aí ainda na página 23 que eu estou lendo aqui, ele fala o seguinte: à medida que as nações começam a reconsiderar sua situação quanto à comunicação cultural, tal reexame leva inevitavelmente ao conceito do livre fluxo de informação. Esse conceito tem suas raízes no princípio democrático de liberdade de expressão individual e afirma que, assim como o indivíduo deve ser livre para dizer o que quiser, também qualquer ouvinte deve ser livre para ouvir as ideias e opiniões dos outros. Logo, deve haver livre trânsito de discursos, panfletos e, por extensão, a época moderna, nas transmissões de rádio, televisão, etc. Então, aí, como eles, onde vai chegar é o seguinte: a origem e o fundamento dessa regra podem ser melhor compreendidos através de um exame mais apurado do modelo de produção e intercâmbio de informação dos Estados Unidos. Então, aqui, a crítica anti-americana, ela vai direto, né? E essa noção do livre fluxo de informação é a noção chave. O livro inteiro, eu li só um trecho aqui, mas o livro inteiro tenta mostrar os problemas desse conceito de livre fluxo de informação. A informação, na visão deles, não pode ser totalmente livre. E isso coincide, inclusive, com uma fala muito importante do Walter Lippmann, que foi assessor do presidente americano Woodrow Wilson na criação da Liga das Nações, que foi um antecessor da ONU. O Walter Lippmann escreveu um livro chamado Opinião Pública, em 1922, que foi traduzido no Brasil somente em 2008, né, há 10 anos atrás, e nesse livro ele fala o seguinte: uma das primeiras páginas, que ele se mostra muito desiludido com a democracia. Ele crê que realmente a liberdade ela não tem bons frutos, porque as pessoas não são capazes de decidir o futuro dos países. É preciso que haja um esforço da ciência política. Quer dizer, quem é a ciência política? A ciência política não são necessariamente os cientistas, são as elites, né? Porque são as elites que contratam os cientistas para fazer pesquisas sociais. E era justamente essa época, década de 20, das grandes fundações filantrópicas, né, que contratavam, faziam estudos sobre a sociedade para saber qual era o problema, para atacar então o problema através das suas filantropias e tal, né? Na verdade, essas pessoas, eles tinham grandes utopias
de uma sociedade organizada, uma sociedade totalmente administrada. E isso não terminou, isso não acabou. Na verdade, eles perceberam que quanto mais o mundo fica complexo, quanto mais tecnologia e tal, mais necessita dessa organização. Então, o que significa tudo isso, né? Quer dizer, de maneira geral, o livre fluxo de informação é um problema. O Walter Lippmann dizia que as opiniões não poderiam mais ser organizadas pela imprensa, mas deveriam ser organizadas para a imprensa. Walter Lippmann é um dos inspiradores do Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos, o CFR, e que na verdade já nem é mais submetido aos governos dos Estados Unidos, a Casa Branca, é submetido a grupos de intelectuais internacionais, que tem lá gente de todos os países, e que fazem lá um conselho e determinam os rumos do mundo, pelo menos através da economia, das ideias políticas e também através de outros organismos semelhantes a eles e associados à questão das questões culturais, as transformações culturais que acontecem. Eles organizam isso tudo através do quê? Da organização das notícias, da organização das informações. O Walter Lippmann falou as opiniões, mas é a mesma coisa nesse sentido, né? Porque a gente fez aquela separação opiniões e notícias, né? Na verdade, a gente sabe que elas são a mesma coisa, porque as notícias são separadas, são selecionadas conforme um determinado viés, um determinado objetivo. Então isso torna a coisa bastante mais complexa. E essa organização feita das informações e opiniões, organização feita para a mídia, ou seja, pela elite dos iluminados, né? Essa organização é feita hoje por vários sites, várias ONGs, principalmente ONGs e entidades de todo tipo, fundações e tal, né? Um deles mais conhecido é o George Soros, que com a sua Open Society, que tem a Open Society, ela é parceira pedagógica educacional, né, da ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que é praticamente, isso na faculdade de jornalismo só se falava na ABRAGE, o Sindicato dos Jornalistas só se fala na ABRAGE. Então a ABRAGE ela é um dos órgãos mais importantes no jornalismo brasileiro. Ela na verdade, ela orienta muito do que os jornalistas falam e como trabalham. Não é só isso, né? A gente for falar só dos organismos ligados à mídia do George Soros, de propriedade do George Soros em parceria com a Open Society, que é a entidade dele, a gente vai achar muito mais coisa. Bom, mas a gente está falando aqui desse inimigo em comum, que é o livre fluxo de informação. A informação não pode correr livre, porque senão o curso da história humana fica nas mãos de quem? Nas mãos do acaso, que é o movimento da massa. Vejam só, a gente começa a pensar, a gente até concorda um pouco com eles, né? Mas assim, esses teóricos eles surgiram naquela época, por exemplo, do Ortega y Gasset, que fazia a crítica da rebelião das massas. No entanto, de que adianta as informações e as opiniões estarem não estarem nas mãos da massa e estarem nas mãos de grandes arquitetos sociais, engenheiros sociais, então que tem utopias, ideias e sociedade ultra administradas e por isso totalitárias. Então é melhor estar na casa da massa do que nas mãos dessas pessoas, né? Bom, então assim, basicamente o que está acontecendo hoje é que a fake news é associada então à internet, justamente, que é onde corre o livre fluxo de informação. A informação corre solta na internet e esse pessoal não precisa terminar com isso. O George Soros recentemente no Twitter dele afirmou que as redes sociais, o Facebook, pode ser uma ameaça para a democracia. É claro, nesse sentido do que a gente está falando, né? Que esses iluminados têm essa ideia. Então, nesse sentido, a expressão fake news surgiu como um alento aí para descredibilização da mídia. E como a gente falou, aquela segmentação, aquela distinção entre objetivo e subjetivo, né? Lembram bem, vejam só que interessante. O objetivo é aquilo que é fato, o subjetivo é aquilo que é desejo meu.
essa separação, essa distinção, como a gente falou nas aulas anteriores, espero que todos lembrem, a gente falou que essa separação vem lá da separação entre razão e fé, que vem separa depois que cria a ciência moderna como instrumento único da razão, e a fé é jogada na opinião e no gosto, né? Vira a questão do gosto particular, vira a questão de foro privado, enfim, né? Ou até hoje liberais, né, que são herdeiros aí da modernidade, eles estão indo a questão de aborto, isso é coisa de foro íntimo e tal, portanto é o livre mercado, né? Quer dizer, vem daí essa separação. E agora, hoje o que a gente está vendo quando se fala, por exemplo, a Folha de São Paulo saiu do Facebook, desistiu do Facebook, afirmando que o jornalismo profissional estava perdendo espaço para o fake news. Essa afirmação deles basicamente está dizendo o quê? Que o jornalismo profissional é objetivo e a fake news é o reino a internet é o reino da subjetividade da fake news. Então, nesse sentido, fake news simboliza o subjetivo. E é por isso, não é à toa, que os cristãos, né, em geral, são chamados de fake news. Porque justamente, da mesma forma como relegaram a fé à opinião e à subjetividade, ao sentimentalismo, etc., também estão relegando agora a internet, né, ao reino da fantasia, que é chamada o reino das opiniões e tal, dos gostos particulares, né? E é nesse sentido que eles falam da era da pós-verdade. E uma outra forma de segmentar também o jornalismo profissional e fake news, eu já comentei, tá em um vídeo que eu gravei também sobre fake news, que é a distinção entre o jornalismo profissional de transformação social, que seria a Folha de São Paulo, e o jornalismo marrom, né, a imprensa marrom, que seria o sensacionalismo, que seria fake news. Mas como eu mencionei naquele vídeo, a distinção entre eles basicamente é que o sensacionalismo é pessimista, enquanto que o jornalismo profissional é otimista. Otimista no sentido de vamos melhorar o mundo, né? E o pessimista é o seguinte, cuidado, é aquela coisa do alarme, do sensacionalismo. Curiosamente, é justamente a imprensa, o jornalismo profissional que está alertando a todos para o perigo das fake news. Na verdade, eles é que estão sendo pessimistas, né? Estão criando um pessimismo enorme em torno da internet. E esse pessimismo tem tudo a ver com a transformação social também. Vejam como as coisas são distintas, mas não são separadas. Tem a ver com aquele pessimismo lá do Walter Lippmann, que dizia que a massa não pode dirigir o mundo. E tem que ser, então, os iluminados. É verdade, a massa não pode dirigir o mundo, mas os iluminados eu acho que pode ser bem pior, né? Então, essa é a primeira noção que a gente falou aqui sobre fake news, como fake news verdadeira, a verdadeira fake news. Aliás, a falsa fake news, né? Aquela que é associada aos outros contra o inimigo.